Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Yup Talks, o podcast onde você se atualiza sobre tudo o que acontece no mercado de tecnologia, startups, investimento, B2B, B2C e também conhece a história de pessoas notáveis. Eu sou o Thiago Alves, host aqui do Yup Talks, trazendo sempre para você conhecimento aí para você poder bombar a sua carreira, né? Tá ganhando aquela promoção desejada ou mesmo tá trocando com os amigos. Estou aqui com o co-host e CEO da Yup Chat, que oferece aqui Yup Talks, Douglas. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E o convidado de hoje, que está aqui para contar a sua história e falar um montão de coisas que tem tudo a ver com o nosso podcast, é o queridíssimo Leandro Barankielski, que só eu sei pronunciar o sobrenome dele. Tudo bom? Prazerzaço estar aqui, cara. Prazerzaço, muito bom, muito bacana. Muito bom tê-lo aqui. O Baran, vamos chamá-lo de Baran para benefício da nossa audiência. De complicar chega a vida, né? Exato, até porque todo mundo teria que digitar o nome do Baran, é bem difícil. Mas, gente, o Baran é uma pessoa incrível, é um prazer tê-lo aqui no Yup Talks. A gente está tentando trazer esse homem aqui já faz alguns episódios. Já faz. Né? Então a agenda bateu, eu agradeço que você conseguiu estar aqui. Ele tem mais de 25 anos de mercado tech. Né? Ele já foi consultor, já foi executivo das principais big techs globais, né? Já foi empreendedor, é investidor de startup, desde o momento lá atrás das startups, até o momento quando a startup está grande pra caramba. Ele que já fundou empresa de investimento né, nesse mercado, com a própria TGP e a Carmel Ventures. Ele já teve holding de educação, né? Consultoria de investimentos em negócios variados. Já foi VP de grandes empresas de tecnologia, entre eles a Oracle, a SAP, C-Level de empresas listadas, né, na bolsa como a Lynx e a Dots, além de ter feito, né, o scale-up da 99, que foi o primeiro unicórnio brasileiro, onde eu conheci o Baran, inclusive. É isso aí. Né? E ele saiu ali, teve o exit dele quando teve a venda da 99, já teve sociedade com a South Rock e tudo mais, e também já foi CEO da Non-Stop Produções, a maior agência de marketing de influência do Brasil, e hoje está como CEO e sócio da Capital Holding, né? Um grupo de empresas do ramo, né, de incorporação, da capital concreto e outros negócios. Baran, Nossa. ufa, expirou. Isso não acabou. O seu currículo poderia ser uma prova do Enem, se a gente parar para pensar, né? Isso seria a redação do Enem aqui. Mas eu queria começar pedindo o seguinte: o que é seu currículo? O que isso aqui não conta sobre o Baran? Cara, a primeira coisa que não fala sobre o Baran, eu comecei a colocar isso nas minhas palestras. Eu mostro o slide que conta isso, esse treco aqui, bota umas fotinhas e falo assim, ó, todo mundo acha que eu sou esse cara. Então eu começo com quem é Baran? Não é nada disso. Aí eu boto uma outra foto. Aí eu com a camisa do Corinthians, com os meus 4 filhos, com a Raquel, andando de moto, fazendo esporte. Falo, Baran é esse cara aqui, né? Então quem que é o Baran de verdade? Aquilo lá, isso daí tudo é por onde eu passei, o que eu fiz, enfim, né? Mas o Baran de verdade, cara, é um vendedor que se formou em publicidade lá no final da década de 90, quando os 4 P's de Kotler ainda eram só 4, né? Trabalhei muito tempo em tecnologia, comecei muito cedo as minhas coisas na minha vida. Sou nascido e criado na Zona Norte de São Paulo. Tô há 20, e estava falando disso agora subindo, né? 23 anos em Alphaville. Minha família toda cresceu ali. Os meus 3 primeiros filhos, praticamente eu não vi eles crescer, por conta de boa parte disso que você falou sobre a minha jornada. Mais recentemente, nos últimos 10 anos, o que eu aprendi nessas empresas, sendo executivo e escalando negócios e montando time de alta performance, eu adaptei na minha cabeça, porque depois eu como publicitário, acabei vivendo tanto tempo como engenheiro, virei engenheiro por osmose, aprendi como é que esses caras fazem, criei um método, um framework de como essas empresas todas aí que você falou criam negócios escaláveis e sustentáveis, né? E adaptei esse framework para negócios pequenos e médios que eu julgo escaláveis aqui. Comecei a fazer isso há 12 anos ainda como executivo ainda da Oracle e da SAP, investindo em startups. Você falou algumas delas aí. E agora, mais recentemente, depois de ter um negócio de varejo, depois de fazer um negócio de uma agência de influenciadores, entender que tem o 5º P do Kotler, que é o P de pessoas,
E agora, mais recentemente, eu acho que isso a gente não falou em nenhum dos podcasts que a gente já fez. E olha que a gente fez vários. E a gente fez vários, que tava falando aqui, né? Vários, cara. Inclusive dia de Natal. Pega aí, depois vocês vão olhar lá. Tem uns tecos bacanas lá que a gente já fez. Eu acabei aprendendo que todo este rolê, na verdade, é sobre transformação de coisas. Primeiro começou minha vida lá atrás. Empresas, eu fiz algumas coisas. E principalmente de pessoas. Porque esse último item que eu vi é aquilo que de verdade me dá tesão na vida, né? Então, assim, eu crio os meus filhos, de alguma maneira faço a minha família, aprendo cultura e gestão com eles, transformando essas coisas todas, vendo eles se transformarem. A gente veio falando da minha mais nova agora, Maria Isabela, que me ensina todo dia o que a gente faz. E o meu KPI do que eu aprendi é transformação. Então, vamos falar assim, um vendedor dessa época toda. Então, assim, fui CEO, CIO, CGI Joe, de um monte de coisa. Mas, de verdade, é vendedor, né? Que cuida de gente, que transforma coisas, empresas e, principalmente, pessoas, né? E que me formei como publicitário, mas, de verdade, aprendi a ser engenheiro, a pensar como um cara de engenheiro que hackeou as melhores práticas dessas empresas por onde eu passei. E fazem 10 anos que eu invisto, dou consultoria, dou mentoria e agora mais recentemente um treco de educação nessa história de transformar não só CNPJs, mas transformar CPFs, né, dentro da capital, no negócio imobiliário e tal. Tem um monte de coisa que a gente pode falar sobre isso, né? Que eu acho que aí talvez não esteja aí, não seja tão fácil concatenar ainda no Google e nem com inteligência artificial, mas daqui a pouco vai ser fácil. Outro dia me fizeram um prompt, cara, de falar assim, fale sobre o Baran, quase cair de costas, cara. Jura? Quase cair de costas, cara, um negócio surreal. Falou, assim, aquilo que eu gostaria de falar e de colocar, inclusive uma dessas coisas. Porra, eu tô aqui pé transformação. Falei, cacete, cara, eu falei só um tempo, mas eu nunca acho que tinha falado isso em algum lugar, né? Então, assim, é isso, cara. Então, assim, isso aí é por onde eu passei, onde tá no Google, isso, aquilo. Mas eu, de verdade, é isso, cara. Esse cara aqui, corintiano, Zona Norte. Muito bom, aliás. Pai de 4 filhos, marido da Raquel. Os filhos são todos corintianos? Todos, cara. Conseguiu passar de geração para geração? Mais do que isso, cara. Você sabe que em casa, democracia corintiana tem que fazer desse jeito, né? Então todos meus filhos nasceram e eu, desde pequenininho no berço, falei, vocês podem escolher entre a camiseta preta ou a branca. Pode ser qualquer uma das duas, não tem problema. Bem democrático. Bem democrático, democracia corintiana, tá tranquilo. Só que berço, cara. Qualquer coisa eu fecho o berço, ninguém sai daí, mano. Na sua casa não entra nada a ver de vermelho. Mas tem grampo vermelho, tem uma outra coisa. Aqui, assim, aqui já é o trio já, né? Que São Paulino, palmeirense, corintiano. Eu sou galo. Não pode me atribuir um time a pau, eu não sou. Tá voando. Eu aprendi com meu pai quando eu vim morar em São Paulo, eu vim de Minas. Eu jurava que você era mineiro. A Raquel é mineira. Ah, a família da sua esposa. A gente vai muito pra Minas e tal, terra que eu adoro. Mas Onde é mesmo, Minas? Guaxupé, terra do café. Então, mas eu sou... Minha família, a origem, tem uma dupla aí que tem isso também de falar. Uma parte é do sul, de Santa Catarina, e veio até Curitiba. Meus pais e meus irmãos moram em Curitiba, minha irmã mora em Porto Alegre. E a família da minha mãe é do interior de São Paulo. Então, mas eu nasci em São Paulo, Zona Norte de São Paulo, e acabei ali, tem toda uma história aí que eu já contei em alguns outros lugares aí. A gente já falou bastante sobre isso. E eu acabei nascendo, criado aqui e tal, e depois... Né, tudo isso aí já que aconteceu. Mas e fui buscar a Raquel lá em Guaxupé. Legal, nossa. Os seus filhos, né? Você tá com um de 20, que tá estudando, os outros que já estão, né, na fase aí. Quando eles te perguntam, assim, como é que foi essa jornada, que assim, tal, você consegue transmitir parte desse conhecimento para eles? Ou você olha para eles e acha que fica com dó, fala, ai, não, tá na hora de você saber sobre tudo isso. Você tem esse tipo de conversa? Jagão, tenho, cara. Uma das coisas que eu tenho falado muito sobre isso, eu falo com eles. E marcou a minha decisão de 10 anos para cá. Pela minha origem, eu falo que, cara, não passei fome, nem isso, aquilo, mas eu venho de uma classe média baixa, que meus pais me ensinaram e me deram muito do ponto de vista de valores, propósito e tal. Mas, cara, eu não estudei os melhores colégios, né, onde a gente vive hoje, eu sou meio que um bicho meio diferente. E nessa história toda, eu precisei fazer muita coisa na minha vida. Essa foi uma das razões que eu não vi os meus 3 primeiros filhos crescerem, porque, cara, eu precisava sobreviver, né? E de alguma maneira, o sistema educacional nos ensina isso. Eu sou um cara que
Eu sou muito crítico, inclusive meu negócio de educação está indo por esse lado. Eu estou criando a escola que eu gostaria que tivesse existido para mim, que eu gostaria que tivesse para os mais velhos, porque talvez a Maria Isabela ainda pegue, né? A gente pode falar também sobre isso. Que é um lance que eles acabam ensinando a gente a aprender coisas, a fórmula de Bhaskara, a decorar a tabela periódica, enfim, essas coisas todas, mas não sabem, por exemplo, educação moral e cívica como a gente tinha lá atrás, agora tem muito pouca coisa. Não sabe vender, não sabe cuidar de Educação financeira. não sabe ter educação financeira, política. Eu fui ensinado ao lance de política que era coisa de ladrão, então eu ficava fora, porque tem um porquê disso. Mas eu tô falando tudo isso pelo seguinte, eu precisei, por conta de todo este rolê, trabalhar para sobreviver. E se tem uma coisa que aconteceu depois com as realizações que aconteceram na minha vida, eu consegui tomar algumas decisões para de fato viver. E quando eu tomei essa decisão há 10 anos atrás, uma das decisões que eu tomei foi o seguinte, o rolê tem que ser da hora. Muitas vezes eu fiz coisas que eu não queria fazer, eu estive em lugares que eu não queria estar. Eu, por muitos anos, como executivo pica de onde eu passei, eu não era dono de agenda, não era dono de nada. Eu viria aqui, por exemplo, se alguém mandasse. Sim. Mas não se eu quisesse estar aqui, ligasse pra você e falasse, cara, olha só, tô um pouco atrasado, vem, mano, chega aí, bora, derruba outra agenda e vem, eu tô aqui porque, puta, eu quero. Porque o rolê é da hora, né? Toda vez que a gente encontra, animal e tal. Bom, e nessa história do rolê é da hora, eu tento passar isso pros meus filhos, né? E é engraçado, porque para eles vivem num mundo um pouco diferente daquilo que eu vivi, então eles não entendem todo um contexto ainda daquilo que eu tô falando. De alguma maneira, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, com alguns desafios que aconteceram, eles não viveram isso. Então, para eles, de alguma maneira, o rolê sempre foi da hora. Manja, tipo, Sim. top, mano, pra cacete algumas coisas, né? Então, assim, então quando eu digo pra eles que o rolê tem que ser da hora, então, essa história do rolê tem que ser da hora, é difícil às vezes para os filhos numa perspectiva diferente, porque pra eles, cara, de alguma maneira, o rolê já é da hora, né? Eles não passaram por algumas coisas. Então, quando eu falo essa questão da profundidade, às vezes pode parecer, pô, que meu pai é um bicho meio diferente, meu pai às vezes quer mudar o mundo, mais do que eles, inclusive, em algumas situações. Nessa minha crítica, por exemplo, com relação à questão da educação, né? Ele estava falando de inteligência artificial um pouquinho antes sobre isso, e essa é um pouco da minha tese sobre educação, de que, cara, eu tô vendo eles foram criados nessa história do rolê que foi da hora deles, muito menor do que o meu, em bons colégios, isso e aquilo, que, cara, eles não foram ensinados a ter as capacidades que hoje, o mundo de hoje, imprime, que cada um de nós precisamos ter, e principalmente o que vem pela frente. Quando eu vejo esse tipo de coisa, principalmente os mais velhos, que estão aí, já estão, principalmente, que agora é o senso de urgência. Cara, estudos que mostram aí daqui 5 anos, 6 anos, 7 anos, né? Então estamos falando aqui para perto de 2030, nem 70% das ocupações e das profissões foram criadas ainda, né? Então, assim, aí você fala assim, bom, qual é a melhor capacidade que eu tenho que ter? Primeiro, a de aprender sempre. A segunda é menos sobre dar respostas e mais sobre fazer perguntas. A própria inteligência artificial tem mostrado esses trecos pra gente. Cara, nós não fomos criados assim. Foi criado, cara, fórmula de Bhaskara, teoria de Pitágoras, né? Decora quem descobriu o Brasil. Cara, hoje em dia tá tudo aqui. O meu sonho, por exemplo, sobre o meu rolê quando não era muito da hora, era ter uma Barça. Cara, isso aqui tem várias Barças aqui dentro. A gente entra aqui por voz e o caramba. Então é menos sobre capacidade de dar respostas e mais sobre capacidade de como fazer perguntas. E quando eu fico criticando, no bom sentido, e falando, caramba, mano, tem que fazer um negócio diferente, tá? Hoje, né, por exemplo, vindo pra cá, dólar estourando, isso, aquilo, tal, 6 e pouco, isso, aquilo, com Trump eleito, vai lá. Caramba, o que esse negócio significa, né, pra eles? A minha cabecinha caótica, que é isso que eu tô querendo dizer aqui sobre isso, eu tô vendo aqui, fazendo as minhas análises aqui com os meus machine learning, minhas inteligências artificiais que estão aqui dentro. Cacete, cara, o que isso pode acontecer? Né? No meu mercado A, no mercado B, no mercado C, né? Quando a gente olha isso e fala disso pra eles, você fala, cara, eles estão pensando em outra coisa. Meu pai é caótico, aí vão falar, virar perguntar, meu pai é caótico, meu pai fica falando essa história de ele é meio maluco, né? Mas ele fica quando ele fala que a diferença entre o gênio e o louco é o resultado, né? Então, dependendo de como você olha, pô, pode ser legal. Então, assim, eu acho que eles falariam coisas desse tipo. E o que eu acho que eles têm visto muito, e isso para mim é muito legal por esse lado, eles estão começando a participar de algumas coisas nesse meu rolê de transformação agora de pessoas de educação.
E eu tô tendo oportunidade de falar aquilo que eu já falava nos podcasts, que eu falava nos meus ambientes, que eu falava nas palestras e tal, com eles dentro. E isso é um tesão, cara. Porque aí eu tô tendo a possibilidade de pitchar para eles algumas coisas daquilo que eu acredito que isso. Então, assim, se perguntar para eles hoje, eles vão falar assim, cara, meu pai quer mudar o mundo. Meu pai realmente, cara, tá num rolê que é da hora, que tá querendo mudar esse treco, né? Essa coisa que ele fala de KPI de transformação e que isso, que aquilo, caraca. Então, assim, e entendendo que quando eu falo das coisas lá de trás, de tecnologia, que é o que a gente tá falando, antes esse rolê de tecnologia, eu sempre achava que tecnologia era do caramba. Trabalhei, 20 e tantos anos com isso, tal. E cada vez mais eu tenho falado que tecnologia é meio, não é fim, né? E neste rolê todo com eles, cara, às vezes pode parecer meio caótico, porque os caras não conseguem entender e ver a prisma, ver com um prisma que eu tô enxergando esse rolê, que nem ele tá falando. Você se assusta com a evolução da tecnologia nos últimos... Porque, por exemplo, você saiu desse mercado... Você nunca saiu desse mercado, né? Mas deixou de estar, digamos assim, liderando esse mercado para focar no mercado mais de investimento, de pessoas. A evolução de tudo que a gente tem vivido, como é que você, mesmo sendo desse mercado, tá olhando para isso? Eu acho assim, Thiagão, como eu já fiz essa minha afirmação agora, para mim tecnologia é meio, não é fim. E tecnologia é meio para resolver problemas reais das pessoas. Pronto, essa tecnologia aqui de fato é top. Quando eu vejo o avanço desse negócio, eu sou entusiasta, porque, cara, eu consigo, de uma certa maneira, entender para onde algumas dessas coisas estão indo. O que me assusta mais não é isso. O que me assusta mais é o tamanho da capacidade que nós, como pessoas, a gente precisa continuar se atualizando e principalmente aprendendo a desaprender as coisas que a gente já fez a nossa vida toda. Sim. Vou dar um exemplo. Para mim é muito claro, todo mundo fala sobre inteligência artificial, dizendo, cara, esse treco vai acabar com os empregos. Não, cara, vai acabar com o emprego de quem não entender que você tem que usar a inteligência artificial. Cara, como é que você usa a inteligência artificial? Faz pergunta, é o tal do prompt. Eu que venho de tecnologia, cara, fiz prompt, minha vida inteira, né? E aí você entende que você programa para que ela te responda. E no final do dia, o prompt nada mais é de você entender quase que um idioma. Que nem você fala inglês, você fala espanhol, você fala japonês, russo, qualquer outra coisa, você tem que aprender como é que você faz isso, né? E quando você olha, por exemplo, e eu lembro como se fosse hoje quando eu vi o tal do chat GPT mesmo acontecendo. Falei, cara, os caras conseguiram simplificar um negócio que parecia meio que impossível, porque esse negócio já vem há muitos anos de laboratório, eu já venho vendo esse. E sempre era um treco muito complexo, né? E isso, de uma certa maneira, não me assusta. Me assusta, na verdade, a nossa capacidade de conseguir usar esse treco, né? E aí é que é o grande barato de você ver essas loucuras todas acontecendo. Eu converso muito com o Guga Stocco, puta, brother, sócio de vida meu, e que é um cara que consegue... E um guru de inovação. Exato. Não, cara, me cansa, porque, como eu falo, me cansa, poucos caras me cansam, mas ele tem uma intensidade, uma cabeça lá na frente, que às vezes a gente fala muito sobre isso. E essa questão da tecnologia, se a gente olhar mesmo na IVE esse negócio, cara, não dá para acompanhar mesmo. O que você tem que fazer é você se adaptar e ir fazendo ela trabalhar para você. Porque vai mudar, só tem uma única certeza. As coisas vão mudar. E cada vez mais rápido. Exatamente, né? Então, assim, quando a gente olha... Aí, você fez uma pergunta aqui antes. Pô, Varane, quantos podcasts você fez? Puta, eu fiz podcast pra cacete. A gente veio do Clubhouse de outras coisas. Então, parece que fazem, sei lá, 20 anos. Cara, já, né? Pô, por que o Clubhouse não foi? Por N razões, né? Porque os caras erraram nisso, erraram aquilo. Qual é o problema da tecnologia? Você pensar da tecnologia, a tecnologia é relativamente simples. Mas que hoje você resolve, de várias maneiras, esse negócio de uma forma muito melhor. E como é que vai ser daqui 1 ano, 2 anos? Ah, cara, você fala aqui, nós estamos sentados aqui no podcast, o Brasil talvez seja um dos principais mercados de podcast no mundo, os mais crescem e tal. Podcast é o novo rádio. Putz, cara, eu que nasci naquela época, sou de 78, safra de 78, até hoje, cara, vim pra cá, ainda eu tenho que me forçar a botar podcasts ou outras coisas no rádio. Mas o que eu escuto mesmo é o podcast V1, é o rádio. Entendeu? Que pra mim, cara, é incrível. Eu vou lá, vou escutando, vou fazendo, vou isso ou aquilo. E num modelo diferente do que essa galera já tá acostumada a fazer. Eu vou escutar sobre este tema. A curadoria não é da editoria, da rádio para isso. A curadoria é a gente que dá.
Os meus filhos, por exemplo, são esses caras que eles falam, vou escutar sobre isso, e vou escutar só essa parte, vou escutar no vezes 2 e tal. Pô, eu sou meio velho ainda pra isso lá. Eu gosto que o cara dê isso, às vezes tá escutando algumas coisas e fala, putz e tal. Então, assim, Você sabe que esses dias eu vi, puxando esse gancho, se não me engano, era uma psicoterapeuta falando sobre os malefícios da gente adiantar os áudios no WhatsApp, no Instagram, etc. Ouvir as pessoas de 1.5 em 2 vezes de velocidade, porque o nosso cérebro não está acostumado a ouvir as pessoas nessa velocidade. A forma como a gente assimila é totalmente diferente. Aí tem um exercício que ela faz que é muito legal, de alguém passando uma mensagem ruim, uma mensagem boa, só que ela não conta qual que é o contexto da mensagem. A pessoa tem que ouvir, e quem ouve no 1x consegue contextualizar pelo tom da voz e tudo, e falar, não, essa foi uma mensagem positiva, não, essa foi uma mensagem negativa. E quem ouve no 2x, por exemplo, não consegue. Para a grande maioria ficou mais negativo, porque passa aquela sensação de urgência e tudo mais, né? E é um mundo, já vivemos no mundo VUCA, Bunny, Exemplo, eu falo, isso daí é uma geração mortal, isso aí. Isso é uma geração nossa. Eu acho que não da geração dos nossos filhos. Eu acho que a geração dos nossos filhos já são adaptadas. Eles falam, né, que falam muito, né, que a gente tem muita ansiedade exatamente por conta de tudo que a gente, né, a gente passou, né? A gente, pô, década de 90, 2000, olha a evolução, se a gente for lembrar disso, né, principalmente na tecnologia. Pra gente, sim, a gente viveu muita diferença. Os nossos filhos não, eles já veio numa situação, pô, um de 12, outro de 16, que já vem nessa situação. Eu não acho que a ansiedade vai bater neles, a não ser que tenha que bater mesmo neles por conta dessa tecnologia rápida, porque é deles isso. Mas você sabe de uma coisa sobre isso? Ele já vem meio que uma evolução biológica mesmo. Vou fazer uma analogia disso aqui, e é da hora esse nosso papo pra falar sobre isso. Imagina que eu sou de 78, eu tive a idade dos meus filhos, final da década de 80, começo da década de 90, pode falar assim, né? Cara, domingo passado, na Fórmula 1, fez 30 anos que o Senna morreu, um dos meus ídolos aí, tá? Né? Eu gosto muito de Fórmula 1 e tá? E é engraçado, cara. Assim, essa galera que tá aqui hoje, se não sou eu dizer quem é o Ayrton Senna, meus filhos não saberiam quem. Beleza. É muito louco, entende? Essa é uma coisa. A segunda coisa, eu nessa época, nessa história dos áudios, e ver se isso bate pra vocês, é como se a gente fosse... Os nossos pais foram criados na velocidade 1, a gente foi criado na velocidade 1,5, que já era mais rápido que eles, e a gente fala, pô, essa galera aí e tal. A molecada agora já foi criada na velocidade 4. Por aí. E ainda vai aumentar. Vai. Qual é o problema disso? Eu vejo os meus filhos muito entediados. Tô falando dos meus filhos, mas tô dizendo essas outras gerações que estão vindo daqui. E é muito louco, porque a minha filha, que vai fazer 19, ela foi criada num ambiente chamado Instagram, que eu gosto de dizer. Que tem uma velocidade, que tem uma cadência, que tem umas coisas aqui. O meu 03, que é o Rafa, que tem 14, né, então são 6 anos de diferença. Ele já é um cara TikTok. Ela viu nascer, eu lembro como se fosse hoje, quando era o TikTok antes, chamava... Puta, acabou de fugir o nome. Eu lembro, mas também não lembro. Que aí sim era as dancinhas mesmo e tal. Puta, acabou de me esquecer. Bom, enfim, tudo mais depois. Antes do TikTok. Que era o nome anterior do era X. Daqui a pouco vem aqui na cabeça. Byte 10. Não. É outro. Daqui a pouco. Mas é tipo isso aí. Cara, a Maria Isabela que tá vindo agora, 14 anos diferente do Rafael, eu não tenho a menor ideia do que vem. Mas assim, é muito louco. Estes 3 seres, ou 3 pivetes, vamos falar assim, né? Eles ficam entediados muito fácil. Eles não conseguem curtir algumas coisas que a gente curte. Eles não conseguem entender algumas coisas que a gente, por exemplo, faz e que a gente acha legal. Entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui. A gente andar de moto. Pra onde a gente vai? Puta, mano, qualquer lugar. A gente só lembra que a gente tá junto e com quem a gente tá junto. Em qualquer lugar que a gente sentar, fica top. A gente troca uma ideia, vem uma resenha, tá pro rolê da hora. Na cabeça deles, cara, vou falar aí sobre mim nesse caso. Eu boto o capacete e eu não ponho fone de ouvido porque eu quero, sentir o barulho, eu quero estar desconectado, eu quero sentir o cheiro da gasolina, do óleo, do freio e tal, esse negócio todo. Eu vou falar dessa galera que tá em casa, né, que são os meus filhos. Eles não exatamente curtem muito esse rolê, não tem muita paciência. Eles querem saber pra onde vai, entendeu? O que vai rolar, né? Puta, quantas vezes que a gente foi pra esse lugar, nem tiramos foto, que a gente esquece. Chega lá, toma um negócio, um café, um pão de queijo, vai, troca uma ideia, puta, que da hora e tal, e... Totalmente diferente. Completamente diferente. É muito doido. Então, assim,
Quando eu vejo esse tipo de coisa, eles não curtem, eu acho que algumas coisas que a gente curte, e ao mesmo tempo eles têm uma velocidade diferente. Percepção. O desafio disso é a questão, eu acho que eu vejo eles muito ansiosos, mas por razões diferentes. Mas por dizer, ai, que chato, ai, que isso, ai, por isso que eu falo que, pra mim, às vezes eu falo, pô, puta rolê da hora, e por isso eu falo assim, puta, que chato, mano. Então parece que a brincadeira que eu fiz aqui, meu pai é meio louco, é que é um protocolo diferente deles. E aí você, sendo investidor de startup, onde você interage com muita gente dessa geração Z, que tá vindo aí numa pegada diferente. Tem um clash de gerações aí, concorda? Como é que você faz? Eu lembro de uma palestra sua que eu assisti, não vou me lembrar já vi tantas palestras suas, que você falava daquele conceito dos 3Gs e tudo mais. 3G e 3Hs. Queria que você explorasse um pouquinho mais assim, voltado para esse clash de gerações aí. Tiagão, é um baita desafio. Eu vou contar uma coisa pra vocês, que para mim foi um divisor de águas. Quando é que me dei conta de que esse rolê de gerações, de fato, eu precisava entender esse novo negócio que estava acontecendo, virou a chave, na 99. Então imagina, na 99, a gente tinha de verdade, cara, uma outra geração completamente diferente. Eu era o tiozinho da Suquita total. Eu nem tinha tanto cabelo branco, tinha uns cabelinhos brancos, e eu vou falar sobre isso. Segunda coisa, eu me vestia completamente diferente dos caras. Eu falava, tipo, quase outro idioma do que eles. E para conectar com isso, eles estavam, na verdade, nem aí para aquilo que eu tinha feito, que isso, aquilo. Eles estavam nem aí para se eles se inspiravam ou não por aquilo que eu estava dizendo. Então, entrando nesse ponto, o que acontece? A forma de conexão com essa galera é completamente diferente. Imagina o seguinte, da época que eu vim, era comando e controle. Era a hierarquia. Agora, no geral, essa galera não funciona desse jeito. A segunda coisa, a questão de, sabe, a história de líder e tal, de gestor e tal, para eles, cara, se eles se conectarem, e principalmente pelo porquê, e isso o Starbucks me ajudou pra caramba a entender, a questão de proposta de valor, né, Golden Circle, esse negócio todo colocado junto de que as pessoas estão consumindo cada vez mais porquê e não o que, quanto e quando, entender essa dinâmica é muito louco. Como é que se conecta com essa galera? A galera é muito mais porquê. Às vezes a gente acha, porque estão... Não, cara, tem que entender a cabeça deles. E se a gente falar coisas relacionadas ao que, quanto e quando, pra uma galera que quer saber o porquê, você não conecta. Como é que eu uso isso e como é que eu tenho aprendido? É um aprendizado, diário, cara. Diário sobre isso. Primeira coisa, os meus cabelos brancos, de alguma maneira eu uso eles ao meu favor. Dizendo assim, galera, ó, já passei por uns lugares aí meio diferentes que de vocês. Já tenho umas cicatrizes que vocês não têm. E vou mostrar como é que a gente faz isso. Segunda coisa, cara, é mais sobre o que a gente vai fazer daqui pra frente e como a gente vai fazer, ligado a essa história do porquê, e menos o que já foi feito lá atrás e tal. Então a história de currículo e tal, os caras não estão nem aí. Então eu não posso ir por esse lado. Porque tem muito dessas coisas que você fala, eles vão falar assim, que nem o Ayrton Senna. Tio, você passou aonde mesmo? O que é esse dreco aí que você já ficou velho? Os caras não sabem o que é, né? Outro dia eu tava também numa palestra falando um pouco sobre isso. Tio Kevin, não, tio Kevin. Não, começa por aí, tio, né? Ah, o tiozão, ou isso aqui. Eu já inverto com tio Água, você quis dizer. Eu posso fazer, né, o trocadilho. Isso é ótimo. Cara, olha que maluco, né? Quando a gente pensa nessa história toda, tem algumas coisas que eram normais pra gente, de onde a gente vem, que essa galera não tem a menor ideia de que esse treco, desse jeito. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tive o privilégio de trabalhar e aprender muito em 3 escolas, muito, muito, muito fortes. A primeira delas chama Xerox. Tem muita gente que fala, hoje quase ninguém tira Xerox, mas quando você fala é quase que um verbo, que ninguém tem ideia, cara, que tudo que a gente fala de inovação, que a gente tá falando, muita coisa saiu dos laboratórios da Xerox. Entendeu? Nossa, verdade. Muita coisa. A Xerox era uma das empresas, tinham 2 características, 3. Primeiro que é sinônimo de cópia, tal, que virou que nem uberizar para as coisas mais coisas, né? E outra Gillette e outras coisas relacionadas a isso, de tão importante foi. Segunda coisa, baita escola de formação de gente boa. Até hoje, os cheroquianos, né? Se conhece, porque são meio parecidos e tal. E acho que a primeira escola mesmo top pra mim foi a Xerox, cara, disso. E a terceira coisa
Cara, vivenciar dentro de um ambiente altamente inovador e principalmente pegar e entender desses caras que um negócio mesmo altamente inovador, formando gente muito boa, né? Sinônimos, não sei o que. Cara, de uma forma muito rápida, acabou. Ainda tem xerox, mas não é nem sombra do que era e já foi, sobre uma escola ou isso, aquilo. Cara, quando você pensa desse tipo de coisa, você tem que, de verdade, falar, cara, quem vai comprar da gente é a geração Z mais qualquer outra coisa. A história que a gente pensava lá atrás sobre cultura, sobre isso, aquilo. Cara, é completamente diferente sobre isso. Os caras se relacionam pelo porquê. E se você não conseguir inspirar e tocar neles para que eles consigam prestar atenção no que você tá falando para te seguir, cara, dá não, você vai falar sozinho. Você acha que o propósito, então, retém talentos hoje, até mais muitas vezes do que salário? Eu acho que assim, Tiagão, eu vou falar sobre uma tese minha, ligada até sobre essas, tiveram outras, mas essas 3 principais. As empresas mais top daqui para frente, cada vez mais serão empresas de educação. E não é empresa que vai virar uma universidade, não é isso. São empresas de verdade onde você aprende. Então, assim, por que eu cito sempre essas 3? E que essas 3, cara, mais do que eu ganhava, eu ganhei um bom dinheiro na minha vida. Trabalhando para elas, inclusive. Mas, cara, o que eu aprendi foi surreal. E quando você pensa, mas são empresas de tecnologia, porque tecnologia você está sempre correndo atrás de alguma coisa. Então, se os caras não me preparassem muito bem, eu tava danado. Eu e todo mundo que trabalhava lá. Mas cada vez mais daqui para frente, quando eu falo, vou dar o exemplo, por exemplo, do Google, né? Por que o Google é da hora? Não é porque, puta, tem uns puff coloridos, porque dá comida e tal. Cara, porque quem trabalha no Google, cara, aprende pra caramba todo dia, cara. Todo dia. É obrigatório esse tipo de coisa, faz parte do enxoval Google. E eu posso falar de outras. Então, assim, cada vez mais para você reter os caras, você tem que pagar de uma forma que ele consiga entender que isso liga com tanto que ele se dedica, e aí liga, na minha visão, que é basicamente salário variável e para quem é top stock options ou partnership dali para frente. Numa cultura meritocrática isso não tem como ser diferente. A outra coisa importantíssima é que o cara tem um ambiente que ele aprenda, não só formalmente falando, né, em programas, mas principalmente com as pessoas que estão lá dentro, com os clientes, com o ecossistema todo em volta e tal, ele consiga se colocar. Porque mesmo que você não diga desse jeito, é isso de fato que te transforma e que faz um negócio acontecer, entendeu? A minha visão é bem simples assim. Eu vou levantar um outro porquê, mas que chega baseado na mesma coisa que ele acabou de falar. Que é uma coisa que eu tô vendo próximo isso. Isso hoje eu como CEO. O que eu tô vendo hoje muito na questão da geração de hoje, tá? Das pessoas de hoje. Hoje eu tenho lá uma consultoria de RH que faz a contratação e foi até uma decisão de não trazer o RH para dentro da empresa, para não ter esse negócio do nepotismo das pessoas que conhecem o RH e não sei o quê. Então eu quis fazer uma empresa de consultoria de RH que faz isso hoje comigo. E a dificuldade hoje de contratar um sênior dentro da sua empresa está cada vez mais difícil. Por quê? Porque quando você olha a questão do currículo, você não vê mais a vontade que a gente tinha antes como, né, funcionário. Eu falo por mim, que também já fui funcionário. Sim. É de você ficar pelo menos 5, 6 anos dentro de uma companhia. Hoje você não vê mais. Você vê a pessoa ficar 8 meses, 1 ano e 2 meses. Tá cada vez mais difícil contratar. O que eu tô tomando de atitude hoje a nível de CEO dentro da empresa? Contratar júnior para fazer exatamente o que ele falou. São 2 fatores que, na verdade, chegou no mesmo objetivo. Eu prefiro hoje, né? A gente está agora contratando plataforma de educação para colocar dentro do setor de RH. E foi uma decisão que eu tinha tomado com o time de RH, contrata, coloca dentro do prédio lá, né? Da UpChat, e ali vai se tornar uma universidade. Exatamente para quê? Para fazer esse júnior aprender e chegar aonde eu quero que ele chegue. Porque tem muita gente que basicamente usa a sua empresa só de trampolim o tempo todo. Ele não tem o comprometimento com a empresa. Se você, né, a gente fala de papo de vendedor. Hoje você vai contratar vendedor, a primeira coisa que ele quer saber, qual que é meu fixo? Ele não quer saber qual que é a variável dele. Até onde eu posso chegar, qual que é a minha premiação se eu bater 130%. É fixo. O cara hoje só quer saber de fixo. É isso. Tinha uma época
nós pegamos essa época, eu queria saber se acha que mudou, que é onde a gente falava o seguinte, treinar é caro, mas mandar embora é mais caro ainda, né? Recontratar, o custo de não ter o talento correto era muito caro. Treinar virou uma obrigação, né? Todo mundo precisa treinar. Entrou na vibe dos academies, dos lifelong learning, os microtreinamentos, tudo isso que a gente já sabe, né? Das tendências. Como é que você diferencia se todo o mercado está fazendo isso? Se o treinamento passou a ser um ponto comum, o que atrai hoje? Se um dos Gs é gente, e a gente tem que trabalhar ele, a pessoa, como é que diferencia hoje em dia, Leandro? Tiagão, assim, ó, eu vou ligar isso à outra pergunta que eu acabei não respondendo, falando dos 3Gs e dos 3Hs aqui, que eu peguei algum hyperlink no meio aqui e não respondi. É o seguinte, ó. Vamos pegar a afirmação que você fez, que era aquela afirmação lá de trás, ligando para agora. Que é treinar é caro, mandar embora é mais caro ainda. Agora não, já é mais ou menos tranquilo, que é treinar é caro, mas mais caro ainda é você não treinar o teu time e esses caras não irem embora e ficarem. Né? Exatamente. Que acho que a galera já meio que já entendeu isso. A questão é aquilo que você vai treinar. Eu vou pegar este gancho aqui para falar sobre o que eu aprendi do tal dos 3Gs e dos 3Hs, né? Que é toda companhia precisa ter os 3Gs, né? Precisa ter grana, precisa ter combustível. Então, cara, pra gente estar aqui hoje, eu precisei comer, precisei ter energia para fazer esse negócio acontecer, né? Companhia precisa de grana, precisa de caixa, precisa de investimento, precisa de gerar grana. Precisa de graxa, e graxa é o grande negócio disso, já vou voltar nesse ponto, que é a capacidade de planejar, executar e gerenciar. Times de alta performance alinhando objetivo com incentivo, que é o resumo do que é o frame de qualquer empresa top, vamos chamar assim, que cresce com a cultura correta, com o modelo correto e tal, para que você consiga acomodar o recurso mais importante, mais valioso, finito, escasso por definição, que é a gente. É a coisa mais importante. Né? Nessa história de os 3Gs, se a gente começar a entender isso, como é que isso liga? Quando eu pego a coisa mais importante dos Gs, que é de gente, tem 3 tipos de características que eu preciso ter em qualquer negócio. Qualquer negócio. E que normalmente esses trecos não ensinam em escola nenhuma para isso. E aí é sobre isso que é a minha visão do ponto de vista de treinamento. Mas o que você vai falar é sobre hard skills, né? E como é que fica soft skills? Eu já vou juntar e vou tentar entregar essa coisa. Segunda coisa, eu vou exagerar pra caramba sobre pessoas puro sangue para explicar rápido, que a gente não tem tempo aqui e eu acho que aí a audiência consegue pegar sobre o que eu quero falar. E a terceira coisa é a gente entender que, vamos colocar uma afirmação que eu fiz aqui daquilo que eu sou. Meu avô, seu Pascoal, dono de oficina mecânica no Belenzinho, disse pra mim um negócio, quando eu era jovem, talvez a idade do Rafa, um pouco mais cedo, dizia, cara, tem 2 profissões na vida. Uma é vendedora, a outra é trabalhar para quem vende. Né? Eu entendi isso rápido e comecei a trabalhar esse tipo de coisa. Não tem faculdade de vendas. Então, essa é a primeira coisa que eu quero colocar sobre isso. Que a gente tava falando, não tem isso. Cara, tem faculdade de vendas. Você pega, são 650 mil médicos no Brasil. Tá? Os médicos são formados para serem empregados. E eu mostro por quê. Porque primeiro ele só aprende hard skills. Uhum. Ele não aprende a lidar com gente. Ele não aprende a liderar nada. Ele não aprende a fazer imposto de renda. Ele não aprende nada sobre vendas. O que a gente usa aqui como líder dos nossos negócios, aqui como CEO dos nossos negócios? Verdade. Que hard skills que a gente pegou na faculdade, que a gente usa de verdade. Tá? Essa aqui é a minha tese. Eu posso falar isso de advogado, posso falar isso de um monte de outras coisas. Apesar que o happy hour que eu fazia na faculdade, eu uso posts de aqui, tá? E em tudo está perto. Mas pra quem faz cursinho também tinha o happy hour no cursinho, entendeu? Tinha outras coisas pra gente aprender sobre isso. Vamos voltar pra cá pros 3Hs. Tem 3 características ou 3 mãos direitas. Que essa é a minha visão de que isso deveria ensinar, cara. É aquilo que eu falo, cara, por que não ensina na escola? Por que não ensina na faculdade? Pra quem é destro, obviamente, o que eu tô explicando aqui, que deveria ter na empresa, em qualquer empresa, em qualquer líder precisava ter essas características. Eu vou explicar como puro sangue. Todo negócio precisa ter um cara ou uma entidade que crie, que pense em geração de valor e inovação, que
identifique um problema que existe no mercado, crie uma possível solução, teste, e ele faz do 0 a 100 desse negócio acontecer. Esse é o empreendedor raiz, é aquele cara que a gente se apaixona. Esse cara aí chama hipster. Ele consegue pensar esse tipo de coisa, ele tem energia, ele pensa fora da caixa. Ele é como se fosse um chefe de cozinha, que ele monta a cozinha animal, ele pensa na linha do que ele vai cozinhar, ele monta o menu, monta os produtos, ele monta o esquema de produção, top. Só que uma empresa e um restaurante, ou qualquer outra coisa que a gente possa olhar, não é feito só de cozinha. Ele é feito também de cozinha. Vamos pensar um restaurante. O que mais que o restaurante é feito? Ele é feito de salão. Opa, pra gente não falar de e-commerce, entrega, tá? Vamos falar só da coisa mais velha que a gente... Salão. Esse mesmo cara, com essa mesma mão direita, né? Ele consegue administrar muito bem o salão, que aqui ele faz muito bem o barriga no fogão. Top. O Jacan, por exemplo. Né? Ele faz muito bem isso, é um gênio, cara. A gente se apaixona. Mas o Jacan é um cara que tem uma dificuldade com as coisas que qualquer empresa precisa. No mínimo de planejamento, de organização, de compras, de suprimentos, de como é que eu vou pagar os caras. Ele não gosta muito, normalmente, esse cara que cuida do salão, que é o barriga no balcão, de coisas relacionadas à rotina, a controle. Concordam? Concordo. Então pensa num puro sangue, que não é bem assim, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou explicar são as características. Mão direita. Para fazer isso, o Jacan faria com a mão esquerda. Esse chefe de cozinha imaginário que a gente está falando aqui. O empreendedor conseguiria fazer isso com a mão esquerda. Todos os negócios onde eu passei e o que me ensinou, e que você vai do 100 a 1 milhão, você precisa ter outra mão direita que não é só essa. Por quê? Essa é uma das razões que aqui no Brasil uma empresa, e a gente tem discutido muito isso, principalmente nas últimas questões de ciclos políticos e tal, sobre a questão do empreendedorismo, e você olha que mais de 80% das pequenas e médias empresas não passam do 5º ano, é por conta disso. Os jacans, os hipsters, fazem de 0 a 100 e depois não sabem o que fazer com isso. Porque você tem duas formas de morrer. Você morre de sede, porque você não vende, ou você morre de afogado, porque você vendeu pra caramba e você não controla. Entrega, né? Tudo na vida tem luz e sombra. Aqui embaixo tem a sombra do Jacan. O Jacan é indisciplinado, ou o hipster. Ele é indisciplinado, ele não gosta de rotina, ele não gosta de planilha, não gosta de nada disso. Às vezes você vai tentar fazer isso na tua própria empresa, sozinho, com o teu ciclo de utilidades e com a tua mão, não com a mão direita, com a mão esquerda, você faz bobagem. Por que nos ambientes corporativos da onde a gente vem, a gente tem um combinado de capacidades com outras estruturas, com outras mãos direitas? Essa segunda mão direita eu chamo de hacker. Segunda mão direita é a do controle, é a do barriga no balcão. É o cara que cuida ali pro treco acontecer, é o engenheiro da parada. O hipster, ele é o criador, é o inovador, é o cara que é o chefe de cozinha, ou cozinheiro, né? E que ele é o cara que cria. Mas o mesmo cara que cria, ele não tem a mesma capacidade de fazer com a mão direita do hacker, de fazer esse negócio acontecer. E o hacker normalmente não vai de 0 a 100. Ele é meio que o xerife do Velho Oeste. Aí quando você cria os negócios novos, né? O xerife não vai deixar nada acontecer, porque é o xerife. Só que aí você não cresce, irmão. Você não cria cidade. Você não cria o ecossistema em volta. E às vezes é bom. Na bandeira do Brasil tá lá, ordem e progresso. O melhor é progresso e ordem para fazer esse treco acontecer. Quando você bota e começa a pensar nos 3Hs, cara, eu aprendi isso nas empresas onde eu vim. Posso contar esses trecos para vocês e eu adaptei esse negócio aqui para a vida real, vamos chamar assim, que não é a vida dessas companhias aéreas, vamos chamar assim, top e tal, que eu passei é para a empresa do Tec-Teco, do helicóptero e tal, tem que funcionar isso no dia a dia, certo? Ela funciona para qualquer coisa. Quando você vem para cá, então eu preciso ter uma mão direita de um hipster de criação e uma mão direita de um hacker de controle, de pace, para fazer esse negócio acontecer. Pô, top, Barano. Então são dois só. O que tá faltando aí? Bom, tá faltando porque o restaurante precisa ter cozinha, precisa ter salão e precisa ter pessoas. Quem vai servir? Quem vai servir? Para quem vai servir? Os nossos parceiros são pessoas. Os nossos clientes são pessoas. Os nossos colaboradores são pessoas. Os nossos investidores são o quê? Pessoas. Se a gente precisa de dinheiro, vai no banco, a gente vai pedir para quem? Pessoas. E tem gente ainda que diz que não entende de pessoas. Que se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. É tudo sobre gente, é tudo sobre pessoas. E por isso que existe o terceiro H, que é o cara que cuida da única coisa que esses dois aqui combinam, que é o quê? 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 Que é o
que eles não gostam, não acham importante, puta saco. Porque ingrediente pro chefe de cozinha não faz pergunta, é só você faz a receita lá, dá bom. Pro cara que faz a planilha, pro hacker, cara, 1 mais 1 dá 2, mano. Não tem essa de 1 mais 1 dá 3, 4, dá 11, essas coisas bonitas. Não, mano, 1 mais 1 é 2, velho. Não tem como. Você faz isso na calculadora, na HP12C, na planilha, dá 2. Alguém fala aqui no laptop, HP 12C, vai ser a idade. Também pensando, produção, bota aí embaixo o que é HP12C, porque tem muita gente que não sabe o que é. Tem um app pra isso, tem um app. Que não é a mesma coisa que aquele botãozinho. Você zerar com gosto a memória da 12, igual a gente fazia na mão. Maravilhoso, maravilhoso, é isso. E esse terceiro H com a terceira mão direita é o que cuida de pessoas, de gente. Por quê? Gente tem opinião, quer fazer DR, pergunta por quê. Puta, cara, você já viu planilha perguntar por quê? Você já viu botar arroz e feijão e essa mistura perguntar por que você tá fazendo isso? Ou não seria melhor você colocar um limãozinho ou uma pimentinha? Aí falar sobre estrutura, falar sobre um monte de coisa. Isso. E aí, quando você vem aqui para a terceira coisa, é essa história que a gente tá falando agora. Sim. Do porquê, de cultura, de propósito. propósito e tal. Essas outras coisas não falam. Mas, cara, tudo é feito de gente. Aí vem o hustler para fazer esse negócio acontecer. Guys, pra gente não tomar todo o tempo falando sobre isso, se quiser a gente fala até mais sobre esse treco. Toda empresa precisa ter um cara com a mão direita, um puro sangue, para cuidar de criação, de inovação, é o artista. Toda empresa precisa ter o engenheiro, o cara do pace, do controle com a mão direita. É o chato de galocha. E toda empresa precisa ter um cara de gente, que é o vendedor. O que esse vendedor faz? Cuida das pessoas. Que pessoas? De novo, os clientes para entregar os produtos e serviços no prazo de qualidade, os colaboradores para atrair e reter os melhores talentos, os investidores. Eu sou investidor e tenho investidor, a gente é chato pra cacete. Sou isso. Preciso cuidar dos meus parceiros, dos meus afiliados, dessa história toda, para que eu consiga fazer aí sim 1 mais 1 dá 3, 4, 5, enfim, tá todo mundo feliz pra caramba, porque tudo é sobre gente. Essa é a história dos 3 Gs e dos 3 Hs e a cumplicidade onde a gente tem. O que acontece nesse ponto? Ninguém ensina esse treco, mano. Ninguém ensina. E se a gente parar pra pensar, esses sei lá quantos minutos que eu tô falando aqui, talvez na cabecinha de vocês e da audiência aqui deve estar falando assim, eu acho que eu sou mais rico, mais rápido, mais eu já vi esse cara aqui. Mas por que eu nunca aprendi desse negócio aqui? Se pegar esse treco aqui e fazer esse negócio acontecer, funciona. Eu vou contar pra vocês sobre isso. Onde é que eu aprendi? Quando eu olho pra Oracle, a Oracle tinha o cara que é por décadas, o cara que é dos top 10 mais ricos do mundo. Atualmente ele é o top 5 ou top 3, às vezes ele passa o Jeff Bezos da Amazon, dependendo das ações da Oracle. Larry Ellison. Esse cara é um baita hipster. Esse cara é o cara que é o vendedor, é o cara que pensou e continua pensando sobre inovação, sobre tecnologia, sobre o produto, sobre a cozinha da Oracle, até hoje. Tanto é que ele é o CTO, o cara de tecnologia. Há décadas, ele contratou a CEO, que começou como CFO da companhia, Safra Catz, que é uma das mulheres mais influentes do mundo. Vai aparecer de novo agora com a história de Trump, com isso, com aquilo e tal, que vai começar a aparecer esse treco muito forte. Ela é CEO da companhia há muito tempo, hacker. Mão direita dela é controle, estruturação, processos, governança. E, por muito tempo, o chefe do meu chefe, Mark Hurd, finado Mark Hurd, que rampou a HP e outras coisas, mas HP antes de ir para a Oracle, era o chefe de vendas, era o chefe de marketing, era o CRO da companhia quando ainda não existia isso, que é o Chief Revenue Officer, que está embaixo, as fromuras, marketing e vendas. É o cara que cuidava de gente, é o cara que cresceu. Hipster, hacker e hustler. E para baixo, como é que era? Puta, vou contar e todo mundo talvez vai ficar mais fácil. E embaixo você tinha as estruturas muito bem feitinhas embaixo dessas 3 figuras. Quando eu tinha aqui a estrutura da subsidiária, eu tinha o pré-venda. O que é o pré-venda? É o hipster. É o cara que pensa nas coisas, entende os produtos, encanta o cliente, vai lá fazer aquelas apresentações lindas, maravilhosas e tal. Ah, top. Quem que é o hacker? É o Sales Ops. É o cara que cuida do processo, o cara do CRM, do sistema, do contrato. Ele faz o link entre as áreas de back-office, tecnologia, os processos, a governança, com a área de tecnologia e a área de marketing e vendas. Ele é um hacker, não é a mesma mão direita para fazer isso. E quem que é o hustler? É o vendedor. Caraca. Cara, se você olhar, hipster, hacker e hustler tá em tudo que é lugar. Por que ninguém ensina esse treco, mano?
empresas de alta performance, time de alta performance é mais como você montar uma banda, e menos uma voz única, ou até mesmo uma dupla sertaneja. Porque você precisa combinar essas coisas, você precisa ter capacidades diferentes, porém complementares, e com as mesmas coisas ligadas, que é a questão de valores, de ambições, daquilo que tem que ser comum para isso. O resto tem que ser mão direita, mão para quem, que nem eu, destro. Porque por mais que você treine para mão esquerda para fazer, ela nunca vai ser igual. Não, vai. Tô falando do ponto de vista de ciência. Tá. Não do ponto de vista de qualquer outra coisa. Mas o Messi é um que desce. Não, fui de Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Deus. Não, tô falando de ciência, mano. Aqui, igual nós aqui, graxa. Dentro da empresa aqui pra fazer isso. E como é que você faz esse tipo de coisa? Você liga isso na graxa, que é a história de capacidade de planejar, executar e gerenciar. E alinhar objetivos com incentivos de curto, médio e longo prazo. Todas essas empresas fazem isso. Todas. Se for da quase a dupla sertaneja, Hipster Hustler, seria uma boa com base. Não, é fantástico esse conceito, brincadeiras à parte. Quem tem a voz segunda boca. Eu sugiro a todos buscar. Cara, eu pensei em outro, pensei em Marlboro Hollywood. Isso, pra dizer, tá? Então, tem vários nomes desse. Para. Tudo que é bom dura pouco. Infelizmente a gente caminha aqui pro nosso bate-papo, porque aliás voou aqui. Nossa, Já foi já? Já fomos para quase 55 minutos de fiz. Foi, bicho. Eu juro que eu tinha uma lista de perguntas pra fazer. Quem meteu o roteiro, cara. O cara passa por tudo, vai e volta, mas tem uma que eu quero, que eu acho que é legal. Eu já explorei isso outro bate-papo contigo, que é o seguinte. Uma vez você falou pra mim, e eu guardei isso, que é o seguinte. Teve um momento da sua carreira onde você teve que aprender a delegar, porque delegar pra você era abdicar do protagonismo. Exato. E aí você tinha muito conflito, aí até era mais novo e tudo mais, onde você achava que por delegar você estava perdendo o protagonismo, né? Explica um pouquinho mais pra gente disso. Cara, Thiagão, é assim, ó. Quando a gente é mais novo, a gente é bobo, né, cara? A gente é meio... Não tem cabelo branco, não tem cicatriz, não tem nada. Dá dobro, Zé, não tem cabelo branco. Cizinha, branquinho e tal, né? Tá aí. É assim, ó, cara. E a gente vai aprendendo, vai tendo quilometragem, vai tendo maturidade. Aquela história que eu só aprendi as coisas que meu pai falava de verdade depois que eu tive filho. Né? Eu falo muito isso porque quem me ensina liderança e cultura todos os dias são os meus filhos. Eles não fazem nada do que eu falo, eles fazem tudo que eu faço, inclusive as coisas erradas. E quando a gente pensa por esse lado, às vezes a gente acha que a gente tem que ser a primeira voz. Às vezes a gente acha que a gente tem que ser, né, o galo cinza do galinheiro. E de verdade, quando a gente aprende que uma empresa é mais como uma banda, uma orquestra, parecido também com o nosso corpo humano, né? De que o funcionamento todo ele é muito melhor do que do órgão A, do órgão B, ou inclusive do instrumento musical A ou B, né? A gente começa a entender qual é o nosso papel nesse rolê. E às vezes quando a gente vira líder, e a gente vai fazer esse negócio acontecer, que é essa história do porquê, a história de cultura que a gente tá falando, tem muita gente que fica falando sobre a questão de cultura. Para mim, cultura é resultado, cara. Cultura é aquilo que é o chefe invisível da empresa. Eu não tô lá agora, os caras estão fazendo um monte de coisa. O que estão fazendo? É a cultura da empresa, mano. Muito crua. Vai lá, abre a câmera, olha lá o que os caras estão fazendo. Qual é a cultura? É o que os caras estão fazendo lá. Em casa a mesma coisa, cara. Eu não controlo os meus filhos. O que eles fazem? Tem um chefe invisível que é a figura que eu e a Raquel a gente coloca para eles. Quando a gente vira para cá, a gente tem que aprender que a nossa função como líder é que aí a gente vira muito mais um influenciador, né, do negócio, né? Então assim, quando a gente pensa nisso e quando o Estreco sai dessa questão da gente entender que é o protagonismo de verdade, a gente ser um maestro, a gente fazer esse negócio acontecer, o jogo muda para todo mundo. É ser o mentor mesmo, né? Não é ser o C-level da parada, né? É o cara que todo mundo meio que... É uma liderança involuntária. É falar assim, nossa, esse cara aí, entendeu? Aí todo mundo começa a fazer por você e você basicamente mostra o caminho para cada um. Sabe uma historinha nova, bem rápido sobre isso? Essa eu acho que eu não devo ter falado sobre esse tema, que eu aprendi nesse rolê agora mais recente. Na nossa época, quando a gente jogava Atari, jogava lá, ó, Nintendo, isso aqui, eu lembro que eu já sou da época do PlayStation. E aí, nessa história, olha que louco, cara.
Os meus filhos falam até hoje, eles sentam pra jogar FIFA comigo ou qualquer outra coisa, eu jogo assim às vezes, ó, com controle. E não é porque eu sou bom, é porque às vezes me cansa as costas, eu cangainho, né? E porque uma mania que eu tinha antes. Quando eu chegava do colégio, antes pra jogar, era um negócio de competição. Quando eu tinha um hack que dava pra passar de fase, eu matar o chefão e tal, eu lembro que se fosse hoje, eu tirava a camiseta do colégio, botava aqui em cima e não mostrava pra ninguém. Foi muito chocante pra mim, pra entender essa mudança de cultura nas gerações. Uma molecada mais nova, eu lembro que se fosse hoje eles jogando Minecraft. E um dia fala, e aí, que fase vocês estão? Fase. Já matou o chefão? Hã? Agora é de colaboração. E às vezes você é líder em alguma coisa e você é liderado na história do mundo, dessa história toda. Quando você entende isso, cada vez mais essa história da liderança, ela vai se transformando nesse negócio. E quando você entende de verdade aquilo que você consegue influenciar, e menos sobre ser influenciador, mas ser influente sobre algumas coisas, eu tive um mergulho nesse rolê de influenciador e terceira grande era do marketing, enfim, esse negócio todo agora mais recente, de entender o que acontece com isso e por que alguns fenômenos, como Virgínias e outras coisas, acontecem. Ela vai lá, cacete, mano. Ela consegue de verdade se conectar com isso e criar um protocolo de comunicação absurda e que consegue conduzir essa galera de uma maneira absurda. Se a gente aprendesse um pouco do que essa turma tá fazendo, não é só com a geração Z não, com outras gerações disso, de conseguir conduzir essa história toda aí, de você de verdade saber onde é que está o teu protagonismo, de conseguir liderar da forma correta, de sentar numa cadeira de CEO e de saber qual é a responsabilidade que você tem num modelo que nem esse, cara, é absurdo. Então assim, cada vez mais os meus filhos, né, eu falo isso para todo mundo, pô, de nada adianta você ter milhares e milhões de seguidores se os teus filhos não te seguirem. E acontece muito isso. Muito. Muito. Segunda coisa, quando você pensa nessa tua capacidade de líder, né? Às vezes você é um líder melhor pra fora e um líder medíocre pra dentro. De casa. Porque dentro de casa você fala aqui, eu chego aqui, posso falar um zilhão de coisas aqui pra você, mas se eu fizer a mesma coisa na minha casa, ó, ou na minha empresa, na mesma empresa, não funciona de nada. E quando você entende sobre isso, cada vez mais posição de liderança é você fazer, e não mais você fazer. E eu passei por essa fase da minha vida e em determinado momento eu precisei aprender. Ser gestora, ser líder, fazer esse negócio. E aí aquela história do porquê, né, de você que está fazendo um negócio e o que você está fazendo, que é servir de verdade, se você não virar esse negócio na cabeça, e muitas vezes servir é ensinar o cara a fazer. Essa história de educação é você formar a galera para isso. Né? Você pega Starbucks, a gente já falou disso. Starbucks, cara, por que é uma das marcas mais amadas e mais valiosas do mundo e não tem o melhor produto, cara? O café, né, tem meia boca, porque o produto dele não é café, o produto deles é gente. E que gente? Customer Experience, um Employee Experience. E o Employee Experience, o que eles fazem? Eles têm um framework, ou seja, um método, que é a história de graxa, um treinamento absurdo para absolutamente todo mundo, literalmente da tia do café pro CEO do café, entendeu? Que faz a mesma coisa, padronizada, em escala, no mundo inteiro. Se você pegar esse tipo de coisa, cara, você consegue colocar isso para absolutamente qualquer outra coisa. O Starbucks não investe em marketing. Quando é que vocês receberam Nunca. um cupom de desconto do Starbucks? Quando é que você recebeu onde é que você viu uma propaganda do Starbucks? Fala aí onde é que você viu. O Starbucks estava aqui na Fórmula 1 patrocinando alguma coisa? Não. Só que o nego tava tomando e postando lá no Fórmula 1, Interlagos em volta e tal, não sei quanto que movimentou de dinheiro aqui, muito disso é em cima de Starbucks. Você fala assim, cacete, mano, o que esses caras estão fazendo? E é isso. O método de fazer a mesma coisa, padronizada em escala no mundo inteiro, formando gente muito boa. Estamos falando agora de educação. Muito Bom. Pessoal do Yup Talks, eu gostaria que você se inscrevesse na Yup University, que foi o episódio de hoje aqui. Entendeu? A partir de agora, nós vamos mudar o nome do podcast. Vamos mudar. Pronto, temos um novo nome aqui, porque realmente foi uma aula que o Baran trouxe pra gente. Baran, muito legal. Sempre um prazer falar contigo. Você sempre traz coisa nova, é muito legal, não tem bastante coisa. Queria pedir pra você um recado, como a gente já explorou um pouquinho da tua história, seus hobbies e tudo mais, o que você pedia que você mandasse naquela câmera ali um recado final pra nossa audiência aí, considerações finais? Cara, assim, ó, eu falei pra vocês sobre essa questão de educação, eu tô meio enviesado com essa história já faz um tempo. Educação é aquilo que
empodera, e liberta as pessoas, né? Eu falava isso já de um jeito parecido com esse que eu estou falando agora e percebi que Nelson Mandela falava sobre isso e agora tem que dar os créditos ao cara sobre isso. É bom, né? É bom. E quando eu falo de educação, é menos sobre conhecimento, de botar as coisas na cabeça, e mais sobre você conseguir transformar este conhecimento, ou qualquer conhecimento que você tenha, em sabedoria, que a diferença entre uma coisa e outra é sabedoria, é aquilo que você coloca em prática, na mão na graxa, de fazer o negócio acontecer. Então, acho que como recado de tudo isso que a gente falou aqui, pega qualquer coisa que de alguma maneira pode ter tocado vocês aí, né? Pesquisa um pouco, vai atrás, puta, manda mensagem pra mim, pra esses caras aqui e tal. Tenta botar em prática agora, assim, na hora que você vê, amanhã de manhã, depois de amanhã e tal, que é isso aqui de verdade faz a diferença para todo mundo. O melhor uso de educação, de conhecimento, é quando você coloca isso a serviço da tua sabedoria, daquilo que você fazer acontecer. Mete a mão na graxa e faz. Eu acho que esse é o recado aqui para vocês. Muito legal. Muito bom, Baran, queria te agradecer mais uma vez, presença aqui, é o nosso podcast. Muito obrigado, cara. Pra você que tá do lado aí, não deixe de deixar aquele like, curtir, comentar se gostou. Se quiser brincar, vou dar um desafio pra você, soletrar o sobrenome do Baran. Baran Kielski, aí... Quem conseguir significa que tá com todas as teclas do teclado. Ninguém tá perdendo na tecla. Aí conhece todo o alfabeto, entendeu? Muito bom ter aqui, porta sempre aberta. E pra você, fique ligado, porque tem mais episódios do Up Talks vindo aí. Valeu! Valeu.